O bom filho a casa torna, Neymar está de volta ao Santos. Eu não tenho comentado muito as transferências do futebol nos últimos tempos, mas essa é uma transferência que não tem como não falar. Apesar dela ainda não estar oficializada pelo próprio clube, nem pelo próprio Neymar, já está tudo certo. No início do ano já rolavam uns burburinhos ali, no final do ano passado, na verdade, né? Antes mesmo do meu período longe do canal, voltei na semana passada. E na semana seguinte a gente tem essa bomba aí do Neymar retornando ao Santos. Ele rescinde o contrato com o Al Hilal, que terminaria em julho, depois do Super Mundial de Clubes. E ele rescinde antes, muito por conta do Jorge Jesus, que está aí na thumb do vídeo, inclusive. O Jorge Jesus, o Santista deveria agradecê-lo também, porque foi decisão dele não utilizar o Neymar nos jogos da Liga Saudita. Ele poderia ser inscrito, claro que o Al Hilal seria prejudicado e ele tem a carta branca para fazer o que ele quer no time, né? Os árabes contratam na preferência dele também, e ele entregando resultado em campo. Lembrando também que o Jorge Jesus já passou por lá antes dessa nova era do futebol árabe. O Jorge Jesus já trabalhou lá, foi bem sucedido no Al Hilal e voltou e conseguiu a maior sequência de vitórias da história do futebol, inclusive sem o Neymar. O Neymar ficou fora, machucado, enquanto o Al Hilal conseguia esse feito histórico. E o Al Hilal ganhou tudo sem o Neymar, menos ali a Champions League Asiática, que eles já haviam vencido antes mesmo desse boom, né? Até mesmo antes do Cristiano Ronaldo chegar lá na Arábia Saudita. Nessa última temporada eles acabaram não ganhando a Champions da Ásia. Mas enfim, o Neymar não vai fazer falta no Al Hilal. Ele foi um negócio bom em termos de marketing. O Al Hilal ganhou muita visibilidade, muitos seguidores, mas ainda assim já era um time conhecido aqui no Brasil. Já havia enfrentado o Flamengo em 2019, perdeu por 3-1. Em 2022 a situação foi ao contrário, né? O Al Hilal eliminou o Flamengo, se não me engano foi 3-1 também, ou 2-1, mas enfim, o Al Hilal eliminou o Flamengo na semifinal. É um time que a gente já conhecia ali do Mundial de Clubes. Na Europa também, eles enfrentaram o Real Madrid na final do Mundial de 22, e já chegaram a enfrentar outros times europeus em semifinal ou final de Mundiais de Clubes passados, né? Que agora são intercontinental. Enfim, pro Neymar foi um negócio ótimo, né? Porque ele ficou lá um ano basicamente só recebendo um dos maiores salários do mundo, só ficava atrás do Cristiano Ronaldo como jogador de futebol, né? O Cristiano Ronaldo, que inclusive renovou o contrato dele com o Al Nassr e vai ganhar mais ainda. O Neymar ficou lá esse período sem jogar, não porque ele quis, porque ele não queria jogar. Ele queria jogar, acabou se machucando e nem foi pelo Al Hilal, né? Isso que eu acho que deixa não o torcedor do Al Hilal, que esse torcedor, eu acho que ele não tem muito o que reclamar porque ganhou todos os títulos e muitos estão começando a acompanhar futebol na Arábia agora, né? Essa é a verdade. Mas o que pode frustrar um pouco mais lá os sheiks, os donos e o próprio Jorge Jesus, né, o treinador, é o fato do Neymar não ter se machucado com a camisa do Al Hilal, e sim com a camisa da seleção brasileira. Ele se machucou naquele jogo contra o Uruguai, em setembro de 2023. Ele tinha feito até então 5 partidas pelo Al Hilal, e aí ele fez 2 jogos nesse ano apenas, não marcou nenhum gol nesse ano de 2000, esse ano não, temporada, né? No ano de 2024, totalizando 7 jogos, 1 gol, né? E 2 assistências. Esses são os números do Neymar no Al Hilal, números bem medíocres aí para um jogador da qualidade dele, né? Ele voltando pro Santos naquela época, todo mundo era feliz, né? Pelo menos foi a minha infância assim, vendo o Neymar jogar no Santos. E todo mundo tinha o Santos como seu segundo time, né? Ninguém tinha ódio do Santos. Até hoje eu acho que não tem, apesar de que muita gente torceu pro Santos cair quando eles caíram agora em 2023, aí eu mesmo torci também, tô com a camisa do Santos aqui, mas eu sou vascaíno, a camisa tá longe, né? Senão eu ia pegar. E até porque foi uma briga direta também, se não fosse o Santos a cair em 2023, seria o Vasco. Então, antes o Santos que o Vasco, né? O Vasco seria pela 5ª vez e jogaria a 6ª Série B. Graças a Deus não aconteceu. Mas o Santos jogou, voltou como campeão da Série B, com o Fábio Carilli, que hoje está no Vasco, olha só. E agora o Santos sendo treinado pelo Pedro Caixinha. Um trabalho que começa até com uma boa expectativa ali, com o Guilherme jogando muito, atualmente usando a camisa 10, mas o Santos não está usando numeração fixa, né? Nesse Campeonato Paulista. E com esse contrato de 5 meses, o Neymar jogaria apenas no Campeonato Paulista e algumas rodadas ali do Campeonato Brasileiro, as primeiras fases da Copa do Brasil. Lembrando que o Santos só vai entrar na 3ª fase por ter conquistado o título da Série B. E no ano passado ele nem participou e agora já vai entrar na 3ª fase. Não tem competição continental para jogar, né? Obviamente estava na Série B, ele não vai jogar Libertadores nem Sul-Americana. O Neymar que ganhou a Libertadores em 2011 com o Santos, sendo o cara da competição, e ganhou também a Copa do Brasil em 2010, ali no seu 2º ano como profissional, né? Ele iniciou em 2009. Deveria ter sido convocado, na minha opinião, para a Copa 2010, mas foi decisão do Dunga não levar. Enfim, aquela seleção, mesmo sem ele e o Ganso, poderia ter vencido, mas se tivesse os dois, talvez tivesse mais chance, não sei, né? Nada muda o que aconteceu naquele jogo do Brasil contra a Holanda, né? Onde o Brasil até começou bem, mas o Felipe Melo que começou bem, o Robinho que hoje está preso, e o Felipe Melo e o Júlio César acabaram vacilando, o Sneijder
clássico rolando. Enfim, Neymar jogou a Copa de 2014, a primeira aqui no Brasil, como camisa 10, depois 2018, onde teve o famoso meme do Kaikai, né? O Neymar rolou muito lá, mas realmente apanhou muito também, apanhou em 2022, teve uma lesão no meio da Copa, fez de tudo para voltar a tempo, voltou, fez aquele gol contra a Croácia, infelizmente não bateu o pênalti, mas nem era para precisar chegar lá, né? Se o Brasil tivesse segurado aqueles 4 minutos. Enfim, o Neymar é o maior jogador da sua geração no futebol brasileiro, embora ele tenha por alguns momentos dividido a geração com outros jogadores. Quando o Neymar estava iniciando, aí tinha ainda, né, o Ronaldinho Gaúcho, mas já no estágio final da carreira, inclusive uma carreira do Ronaldinho Gaúcho também que não foi tão duradoura, só que a diferença é que o Ronaldinho foi o melhor do mundo e campeão do mundo, né? O Neymar não conseguiu, ele pode conseguir no final da carreira, coisa que quando o Ronaldinho tinha 34 anos, que é o que o Neymar vai ter em 26, a gente nem cogitava ele na seleção, né? E ficou fora em 2010 também com 31 anos, poderia ter ido, né, mas decisão do Lunga. Agora vamos lá, né? O que vai acontecer? O Neymar vai conseguir se recuperar no Santos? Ele atualmente está recuperado da lesão, vinha treinando com o Al-Hilal, indo bem nos treinos. A gente sempre vê um vídeo ali do Neymar fazendo algo extraordinário nos treinos, que surpreende a todos os companheiros do Al-Hilal. Infelizmente, em jogos oficiais, ele teve pouquíssimo tempo, né? Apenas 7 partidas, como eu falei, 1 gol e 2 assistências. Nos treinos ele estava sempre destruindo, mas aconteceu alguma coisa, como por exemplo, quando ele voltou daquela lesão, que ele ficou um ano parado, teve uma lesão muscular na sequência. Aí ia voltar no campeonato, na Copa do Rei Saudita, né? E aí teve dor de barriga, uma coisa assim, ficou fora. E aí o Jorge Jesus, em uma entrevista, falou que acreditava que o Neymar não ia voltar mais a ser o que era antes. Isso todo mundo sabe que ele não vai voltar a ser o que era antes, né? Muito menos no Santos, ele não vai ser aquele Neymar de 2011, 2012, que driblava todo mundo. Pô, o moleque tava novinho naquela época, hoje ele não tem aquela velocidade, não tem aquela explosão, nem mesmo o mesmo físico, né? Nem mais o mesmo físico. Mas talvez ele hoje seja um jogador mais inteligente que ainda vai agregar muito ao Santos e ao futebol brasileiro. A gente vê aí um campeonato brasileiro que, em termos de estrela, talvez seja o melhor de todos os tempos nos pontos corridos, né? A gente tem o Neymar no Santos. Aí você olha ali no São Paulo, tem o Oscar e o Lucas Moura. O Oscar que voltou agora, o Lucas já estava aí. Começaram o ano muito bem, inclusive. Você olha no Flamengo com o time que tem. O Felipe Coutinho no Vasco. Hulk no Atlético Mineiro. Todos esses jogadores que tiveram grandes passagens na Europa estão de volta no Brasil. O Neymar é o maior expoente deles porque a gente tinha a expectativa que ele pudesse ser o melhor do mundo e poderia ter sido. Ele tinha idade para ainda estar na Europa brilhando no auge. Aí são decisões de carreira, né, como ter ido pro PSG, o que fez com que ele se machucasse muito, porque na Espanha ele não apanhava daquele jeito e duvido que ele teria metade das lesões que ele teve na carreira se ele tivesse ficado no Barcelona ou escolhido outro destino que não fosse o futebol francês. E aí, quanto à ida para a Arábia Saudita, ela vai ficar praticamente inexistente, né? Porque ele não jogou lá. Se a passagem do Messi no PSG, muita gente nem lembra, ou não vai lembrar daqui a um tempo, o Messi parece fazer questão de ignorar isso, né? Mostraram outro dia uma foto do Messi chegando no jogo do Inter Miami. Aí a garrafinha de água dele tinha lá o escudo do Barcelona, da seleção argentina e da Inter Miami. Não tinha do PSG. Também não tinha do News Old Boys, onde ele jogou, né, até os seus 12 anos de idade, né? Logo foi pra Catalunha jogar na base do Barcelona. Mas é isso, o Al-Hilal postou ali, né, o anúncio da rescisão do Neymar, agradecendo ao jogador. Mas agradecer pelo quê? Pelos seguidores que ganhou, já perdeu um monte, porque os seguidores do Neymar não são muito fiéis, né? Já saíram lá. Depois que ele saiu do time, né, já pararam de seguir o Al-Hilal. Enquanto isso, o Instagram do Santos cresceu. Mas o presidente preferiu anunciar o jogador no seu próprio perfil particular, né? Isso aí foi um erro de marketing terrível. Mas também, né? Enfim, ele anunciou antes do próprio jogador e antes do próprio clube, né? O primeiro anúncio que ia ser no clube ou então todos os perfis ao mesmo tempo. O Júlio Casares, presidente de São Paulo, também fez isso com o Oscar, né? Anunciou antes, todo mundo sabia que estava fechado, mas tinha que esperar o anúncio do clube antes do presidente confirmar, né? Eu lembro que quando o Coutinho voltou pro Vasco, o Pedrinho desmentia a todo momento, até que foi anunciado primeiramente do perfil do clube. Mais diferente do Coutinho, que demorou um pouco para se adaptar, né? O Oscar já começa muito bem, tudo bem que também a gente tem que ponderar o fato do Oscar estar começando a temporada. O Coutinho chegou ali no meio da temporada, o Vasco nos jogos mais importantes do ano, e o Coutinho vindo lá do Catar. O Oscar vinha jogando em alto nível na China, não dizendo que a China tem um futebol de alto nível, mas o Oscar estava em alto nível, não é um jogador que se lesionou muito ao longo da carreira, e para mim foi o grande companheiro do Neymar na seleção até hoje. Depois teve o Coutinho também, infelizmente não tivemos os três juntos por um período longo. Quem sabe agora? Eu não acho que o Coutinho vai voltar para a seleção pelo menos pelo físico dele atual. Mas quem sabe, o Oscar eu não tenho dúvida que ele vai acabar voltando, e o Neymar também, né? Nunca saiu do radar, e certamente se ele jogar bem aqui no Santos ele vai estar na seleção, e acho que a gente pode ver novamente essa dupla Neymar e Oscar.
Coutinho eu não sei, como vascaíno espero que sim. E agora é isso, vamos aguardar para ver qual será o futuro, né? Se o Neymar vai ficar até o final do ano, se vai cumprir só esses 5 meses de contrato, que pode ser bom para o Santos ganhar um estadual, mas eu acho que para a sequência da temporada pode ser ruim, principalmente se o time for montado em volta dele, o que parece que será, né? Se ele sair do time, o time acabou. Mas tem as conversas aí da SAF, que o Santos pode virar uma SAF, trazer outros jogadores, já estariam falando ali do Arthur, aquele que jogou no Grêmio, né? Tá lá encostado na Juventus. Falaram também que o Neymar estaria convidando o Leandro Paredes, jogador argentino campeão do mundo, foi parceiro dele no PSG. Enfim, muitas movimentações podem acontecer, né? O Santos está acertando com o Zé Rafael, esse que está fora dos planos do Palmeiras, já fechou outras contratações aí como o Tiquinho, que veio do Botafogo, e deve fazer parceria com o Neymar ali no ataque, né? É isso. Você, santista, está feliz com a contratação do Neymar? Acredito que ele vai permanecer até o final do ano, pelo menos, ou até a Copa do Mundo. Eu acredito que se ele ficar até a Copa do Mundo, ele fica até se aposentar. A não sei que ele queira depois jogar nos Estados Unidos mesmo, né? Morar lá e, quem sabe, jogar junto com o Messi de novo, né? Encerrar lá na Inter Miami. Suárez deve parar ao final dessa temporada. Ele não vai continuar depois disso, não. Então acho difícil que tenha o trio MSN de novo, mas talvez tenha novamente Messi e Neymar, como foi no Barcelona e no PSG. Mas, sinceramente, né? Melhor pro Neymar é chegar agora no Santos e permanecer até o final da carreira mesmo. Agora a gente sabe se ele vai aguentar esse calendário, né? Mas também não precisa jogar todos os jogos, né? Tem que botar ele em todos os jogos do Paulista, em todos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. No momento sim, porque o Santos só tem isso, mas estou falando ao longo dos anos, né? A gente acredita que o Santos vai melhorar. Espero também que ao longo desses anos o calendário mude, né? A direção da CBF mude, fora Edinaldo Rodrigues para registrar aqui no final do vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. O futebol brasileiro tá ficando legal. Neymar voltou, fazendo dancinha nenhuma.